Pessoal, então vamos lá, vamos correr porque a prova está chegando. A cada segundo que passa é uma questão que você podia estar estudando. Então nós vamos receber agora uma professora, doutora, mestre aí de letras. É pós-doutora já? Doutora é o quê? Pós-doutora em letras pela UNB. Ela é fera. Admiro muito ela, o marido dela, militar também. Então fica ligado aí, ó. Viu? Aí, o Rubi tá aí, ó, trabalhando aí. Tá de olho ali, Rubi. Tamo junto. Tô de olho nos caras aí. Então, por favor, professora, seja bem-vinda, obrigado e tamo junto. Olá, gente, boa tarde. É um privilégio estar aqui com vocês. É muito bom saber um lugar que você deveria estar, né? E esse lugar era onde você realmente deveria estar. E uma aula como hoje vocês vão ter, o Igor participou. Por isso ele foi convidado para que vocês possam entender como é simples a técnica de redação. Se vocês a aplicarem, vocês também vão ter resultado na vida de vocês. Então, Igor, brevemente, você pode falar para a gente, depois que você aplicou a técnica, no que esse método auxiliou para que você superasse as suas dificuldades em relação à redação? Aprovação. Na verdade, eu sempre fui bom em redação. Eu vou falar aqui 2 minutinhos para vocês. Eu sempre fui bom em redação, sempre gostei de fazer redação, nunca tive dificuldade. E em 2016, eu tive a oportunidade de assistir uma aula da Michelle. Estava trabalhando com ela no Sou Notável. E eu estava no trabalho lá, a gente fazendo um evento, e eu assistindo e prestando atenção. E peguei as técnicas que ela vai passar hoje para vocês. E o que mais fez diferença foi a segurança. Eu já tinha facilidade para fazer redação, mas depois disso, eu me senti seguro. Eu me senti mais preparado. Foi isso que aconteceu. Isso. E o que foi o que houve de transformação na sua vida depois que você teve essa segurança? De aprovação, você fala, né? É. Aprovação. Desde 2007 eu faço concurso. Então, eu sou um pouquinho mais velho, sou velho já. E eu passei no primeiro concurso 2009, que eu estou hoje, que é na SEDEST, e de lá para cá eu estou fazendo vários concursos. De preferência, carreiras policiais. Eu fiz 2009 PM, passei, reprovei no TAF. 2013 passei, desisti para ser advogado. E depois que eu fiz a sua aula em 2016, eu fiz 2 concursos que eu tive aprovação, que foi na Secretaria da Criança, como agente socioeducativo, que eu arrebentei na redação. E na oficial CFO PMDF, que foi do ano passado, também você salvou minha vida, na verdade, porque perguntou se, por determinada situação lá, eles perguntaram se era crime militar ou não. E a corrente do STF dizia que era crime militar, mas eles pediram entendimento do STM. Então a maioria das pessoas erraram. O que me salvou? A estrutura que ela me ensinou. Então, eles não avaliaram só o tema em si, mas avaliaram tudo que eu coloquei ali, a forma que eu coloquei. E ontem saiu a homologação do CFO PMDF, eu fiquei em 203. Então, devo estar na 2ª ou 3ª turma. Por isso que eu estava ajoelhado aqui, para me chamar logo. Aí, glória a Deus, né? Tamo junto, é isso aí. Tá vendo? Então, isso, em breve, a gente sabe que vocês vão entrar em contato lá no e-mail do Sou Notável e nas próximas ocasiões como essa, vocês vão estar aqui contando, porque a gente vai em um lugar para poder aprender algo ou participar de alguma coisa para ajudar alguém, na verdade, nós somos ajudados. Foi o que aconteceu com o Igor, quando a gente foi fazer um aulão como esse, numa escola, no SED 2, e ele estava lá para motivar os alunos. Então, ele estava lá com essa função e sentou depois que ele teve a participação dele. E aí, quando eu fui aplicar, mostrar para os alunos o método, e aí, então, ele usufruiu, aproveitou, e depois ele vai compartilhar, né, essa experiência. E aí, por isso que a gente o convidou para que ele fosse um testemunho vivo para vocês ficarem mais motivados. Obrigado, professora. Viu? Tamo junto aí. Um abraço, galera. Bola para vocês aí. Falou. Então, hoje eu quero ensinar para vocês como vocês podem começar uma redação do zero, mas assim, não é uma redação qualquer, é uma redação que vai fazer com que você possa se classificar, porque a gente sabe que as grandes oportunidades das nossas vidas, elas são influenciadas por meio dessas provas que são as provas discursivas, que muitas vezes nos travam. Então, se você quer depois receber mais orientações ou também tem outros vídeos que eu já gravei sobre esse assunto, aqui está a rede social, né, para vocês, redaçãoaprovada.com.br, lá vocês têm um material e a rede social também está ali exposta para vocês.
E com relação a isso, eu queria compartilhar com vocês, o Igor como me apresentou, né? Eu sou professora da Universidade de Brasília, eu trabalho lá há 10 anos, e nessa oportunidade que eu estava lá atuando como professora, eu fiz mestrado, doutorado lá, estudei lá, e depois teve concurso na minha área. Então, assim como vocês, eu tive também dificuldade na prova discursiva, porque grandes oportunidades da nossa vida, elas são geradas por meio de provas discursivas. Então, ali eu trouxe uma representação, né, que é eu e as minhas alunas na formatura delas, do curso de letras, e para mostrar que em algum momento eu estive nessa situação em que vocês estão agora e passei por essas mesmas dificuldades, que é de você querer chegar até algum lugar, mas tem algumas coisas, algumas etapas que a gente vai precisar seguir adiante, ultrapassá-las. E depois de eu ter conseguido passar em primeiro lugar na prova do doutorado, depois eu consegui passar em primeiro lugar na prova, que era uma vaga na que eu estou ocupando hoje, que é a vaga de professor. Então, assim, olha a minha idade, né? Qual é o meu segredo? O meu segredo foi justamente esse, foi de você saber que você tem a prova discursiva, você entender o que está pedindo naquela prova, porque não adianta você só dominar o conhecimento técnico, você precisa organizar suas ideias de um jeito que as pessoas vão compreender aquilo que você tem em mente. E no meio dessas experiências, eu trabalhei como avaliadora. E nesses 10 anos, eu tive a oportunidade de avaliar mais de 10 mil provas. Então, esse método ele foi desenvolvido. E eu estou falando isso aqui não para me vangloriar, para vocês pensarem, nossa, como ela sabe tanto. Na verdade, não. É para mostrar assim, que eu já estive no lugar de vocês, com os medos que vocês têm, e depois dessa técnica que eu aprendi, ficou fácil. Então, assim, quando você aprende a técnica, e a gente já tem outros casos de outras pessoas também que já aplicaram, e outros vídeos que depois vocês vão conhecer na rede social, de pessoas que também aplicaram esse método e foram aprovadas de modo simples, de modo que a redação era aquilo que era o terrorismo, e depois do método foi algo bastante simples. Próximo. Então, aqui eu quis colocar essa imagem para representar que como você se sente quando você vê essa imagem. Assim, tem gente que pensa já, pânico, né? Ai, meu Deus, está chegando o dia da prova e olha a minha situação. São várias emoções que vêm quando a gente se vê nessa situação. Mas eu quero falar para vocês uma coisa assim, que a gente tem o medo em relação ao tema, que é assim, eu estudei tudo, a redação é discursiva, é eliminatória, e se cair um tema que eu não sei, acabou com tudo, né? Então, o primeiro drama é esse, de se cair um tema que eu não conheço. Outro drama que a gente tem, se eu sentir branco na hora, vem lá o tema, pode ser até um tema que eu conheço, mas assim, eu não sei nada sobre aquele tema. Na hora não desceu, assim, as ideias. Não desceram. Então, é outra possibilidade de medo que a gente tem. Depois a gente tem o medo com relação ao tempo. Esse é um grande fantasma, né? Você recebeu a prova, aí já vai lá correndo para ver qual é o tema da redação, porque aí, às vezes, você já se desequilibra ou se equilibra para se sentir confiante na prova, né? Mas, na verdade, você vai saber que você vai destinar 1 hora do tempo da prova para fazer a redação. Não vai precisar mais do que isso. Porque depois que você aprende o método, você vai ter um roteiro de ideias e vai seguir esse seu roteiro. Então, você vai olhar lá no relógio, sem desespero, independente de qual tema, porque isso vai funcionar com qualquer tema, mesmo um tema como você não domina. Até o Igor falou aqui, né, desse tema, ele falou aqui agora, mas eu nem sabia que tinha acontecido esse caso com ele. Então, de um tema que ele nem dominava tanto, mas por ele ter seguido a estrutura, ele conseguiu se classificar. E essa questão da letra também influencia, porque às vezes a pessoa está tão nervosa, fica muito tempo ali tentando escrever e depois dá aquele desespero, aí começa o fiscal, né? Falta 15 minutos para o término da prova, não haverá tempo para o preenchimento. A pessoa, pronto, é cada garrancho que sai. Então, assim, a letra ela precisa ser legível. E dentro dessa legibilidade, se você deixar um tempo destinado para passar a limpa redação,
vai dar tempo. Então, assim, é só questão de organização. 1 hora para a redação. Ah, mas eu sou uma pessoa muito enrolada. Não, se você aplicar esse método, você vai conseguir com 1 hora. Eu estou garantindo isso para você. Claro que você vai precisar treinar, né? E a gente tem um caso, que é assim, tem gente que fala assim, eu não sei escrever redação, eu não sei escrever, escrever é muito difícil. Só que se eu jogar um assunto polêmico aqui qualquer, que é para você falar lá no seu Facebook agora, essa pergunta que nos instiga, né, que é, no que você está pensando? Você sempre está pensando alguma coisa sobre aquele assunto. Então, assim, você tem as ideias, elas estão aí dentro de você. Você só precisa depois descobrir como você vai organizá-las. Porque o seu poder de argumentação que tem que fazer a sua ideia brilhar. Então, na hora que você vai fazer a sua ideia brilhar, você vai precisar apresentar, por meio de razão, argumentos lógicos. Pela origem da palavra argumentar, significa fazer uma ideia brilhar. Então, você imagina a situação lá do avaliador. Ele pega um pacotão lá, que tem um monte de redação, e ele tem um prazo para cumprir. Então, ele vai tentar ali, ele está... Nossa, gente, sério, o avaliador está maluquinho para achar uma redação que ele consiga dar nota máxima. Parece que o avaliador pode ser um inimigo, mas, na verdade, ele tenta ser seu amigo, mas... Muitas vezes a pessoa está tão na média, que não tem como dar uma nota maior. Então, vocês que estão aqui hoje, vocês são um nível de prova que é para ser do bom para o ótimo. Porque a média é o regular. A média é quem, por exemplo, hoje ficou com preguiça porque está com um tempo meio chuvoso, né, e não esteve aqui, não está tendo essa oportunidade. Porque se você fizer o que eu estou te falando, se cair lá esse tipo de texto, por exemplo, tem gente que fala assim, e se caiu o texto positivo argumentativo, ou se caiu o argumentativo. Não importa. Se eu estivesse com você numa sala, lá no curso de letras, eu ia falar para vocês, olha, esses 2 tipos de texto são diferentes. Mas para a banca, efeito de concurso, para efeito de Enem, se você utilizar esse tipo de modelo que eu vou apresentar para você, vai servir para você ser aprovado, classificado e sair da média. Então, não se desespere. Caiu... esses 2 tipos de texto, você vai, ou como sempre é conhecido, o jeito que sempre cai, já diz assim, né, que é texto dissertativo. Mas se por acaso cair com esses outros 2 nomes, mantenha calma, porque você sabe. É desse jeito que eu vou apresentar aqui para vocês, ok? E por que todas as provas, então, pedem esse tipo de texto? Justamente porque é a sua capacidade de apresentação de argumentos lógicos, por meio de você comprovar, convencer acerca das suas ideias. Então, você vai expressar aquilo que você sabe sobre determinado assunto, ou aquilo que você acredita que sabe, porque a gente sempre tem alguma coisa em mente sobre qualquer assunto. E, com base nisso, você também vai ter a oportunidade, que é de fazer a sua ideia, como eu havia dito, né, de fazer a sua ideia brilhar. E aí, tem esse símbolo aí, né, do inimigo, que é justamente para você lembrar que, pensa só, quando você faz alguma publicação na sua rede social, aquela pessoa que não concorda com a sua ideia, ela vai te atirar pedras, assim. Então, você sempre tem que pensar que você está escrevendo um texto para uma pessoa que não gosta de você, não concorda com as suas ideias, não acha que você merece aquela vaga. E é com esse olhar que você vai escrever o seu texto. Então, tudo tem que estar muito bem argumentado. Por quê? Senão você não apresenta as provas suficientes que fazem com que você seja aquela pessoa que vai merecer aquela vaga. Então, por conta disso, você vai ter esse olhar. Aquela pessoa que está lendo a minha redação, ela me odeia, e eu preciso comprovar para ela que eu sou uma pessoa que tenho ideias criativas. Ideias criativas, no caso, é para que eu consiga, por exemplo, escrever algo totalmente diferente, que ninguém nunca escreveu. Não é isso que a banca procura. Ela só quer que você simplesmente organize as suas ideias. Lógico que se você tiver uma ideia um pouco diferente, como eu vou mostrar na conclusão, já vai olhar para você assim, nossa, esse candidato tem uma coisa diferente em relação aos outros. Vamos dar uma olhada aqui no todo para ver se estou enganado ou não. E você vai construir o seu conjunto. Então, a primeira parte que vocês têm é que, como vocês sabem, a estrutura do texto precisa de ter a introdução.
Você vai começar o seu texto respondendo a pergunta o que e por quê. O que eu acredito e por que eu acredito. Você vai lá ver o tema e com base nesse tema sempre vem alguma coisa na sua mente. Você precisa ficar confiante em relação a isso. E também tem o texto motivador, que quando você já lê o texto motivador, a ideia do texto motivador é para conectar a sua mente, para que ela já tenha alguns feelings ali para que você possa desenvolver o texto. Não, logicamente, não é para fazer cópia, né? Até a cópia traz prejuízo para o texto. E vocês nem vou entrar nesse detalhe aqui, porque eu sei que vocês nem vão sentir vontade de copiar texto motivador, porque vocês vão ter ideias diferentes. Então, o avaliador, quando ele pega o seu texto, ele quer simplesmente que a sua introdução ela tenha a tese. O que seria essa bendita tese? É aquilo que você defende. Então, são os seus argumentos de forma bem que você vai iniciar a sua apresentação. Então, assim, você vai dizer o que você acredita e por que você acredita, respondendo a essa simples pergunta. É só isso, é só isso, é só isso. No primeiro período do texto, você só vai fazer isso. Depois, o que você vai fazer? Lógico que aí vai dar mais ou menos umas 2 linhas, no máximo 3. Não tem como uma introdução só com isso. Então, o que você vai fazer? Vai fazer a citação dos argumentos. Ah, eu posso dar exemplo na introdução? Não, não pode dar exemplo na introdução, porque exemplo é uma estratégia para argumentação. E a argumentação, ela vem no desenvolvimento do texto. Então, o que você vai fazer? Você vai apenas citar os argumentos que serão desenvolvidos. E aí, um tema que a gente pode trabalhar, que, né, tem a ver, todo mundo já ouviu falar algo sobre isso. Então, que é sobre o combate, né, às drogas ilícitas. Então, dentro desse tema, aquilo que vem facilmente na sua mente. É isso que você vai precisar apresentar. Vai ter um espaço lá na folha da redação, no caderno de provas, que você vai criar essa construção, que é o seu roteiro de ideias. Nesse seu roteiro de ideias, para ele, você vai gastar 7 minutos, no máximo 10 minutos. Isso vai fazer com que você depois não vai sofrer com a questão do branco, você não vai sofrer com aquela aflição em relação ao tempo, vai acabar as ideias. Não, você vai organizar as ideias no início. Então, nessa organização de ideias, você vai pensar, justamente, ali a gente tem os argumentos. Então, o primeiro argumento que pode vir, coisa de senso comum. Então, por exemplo, nesse tema que eu falei para vocês, um argumento óbvio seria drogas ilícitas e crime organizado. Não tem tudo a ver? Então, uma ideia assim, solta, eu posso escrever isso? Você está fazendo o seu roteiro de ideias, que é a técnica que eu estou apresentando para vocês. Então, você não vai desperdiçar essa ideia. É tão óbvio falar de drogas e de crime. É óbvio, mas você não tem que inventar. Você tem que simplesmente conseguir desenvolver o que pode até parecer óbvio, mas é aquilo que está dentro do assunto. O assunto puxa esse tipo de coisa. E outra coisa também, a relação que a gente tem, por exemplo, entre o crime e o crime relacionados, né, às drogas e à violência, por exemplo. Então, você tem essa relação, drogas ilícitas e violência. Aí anota essas duas coisas. E depois, como um agente crítico, um agente de transformação da sociedade que você vai ser, ocupando a vaga que você vai ocupar, você vai trazer alternativas para aquele problema. Então, você vai já colocando na sua cabeça para pensar nas alternativas. Isso que eu fiz aqui para vocês é o que vocês vão fazer na hora da prova. Então, teve lá o caderno de provas, vai lá na parte da redação, tem um espaçozinho, tem uma folhinha assim, entre o tema e o que você vai escrever, em qualquer espaço da folha que eu quero dizer. E você vai escrever esse roteiro de ideias. No roteiro de ideias você vai colocar introdução, qual é a minha tese? Aí o que, eu vou responder com relação ao tema. O que, mais por quê? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a citação dos argumentos. Os argumentos que eu vou desenvolver serão, aí eu vou falar sobre o crime, eu vou falar sobre a violência, eu vou falar sobre as alternativas. Então, vou citar esses argumentos e vou agora construir um período que faça sentido com esses argumentos. Às vezes, o seu poder de síntese é igual ao meu, né? Que eu gosto de fazer assim, bem pontual. Vai ficar uma linha, você já resolveu esse problema, 2 linhas. Então, dependendo, você vai sentir que está muito ainda incompleto.
Aí a outra estratégia que você vai usar, que é a complementação de ideias. Nessa complementação de ideias vai ser também só um período, mas tem textos quando você precisa de ir organizando para fazer a citação dos argumentos, que essa complementação de ideias não cabe. Então, a introdução, o que a banca procura, porque a estrutura do que é o texto dissertativo, aqui eu não estou falando para você um segredo de que é o que a banca quer. É quando você vai ler na linguística textual o que é um texto dissertativo, o texto dissertativo ele tem a introdução, e a introdução ela tem que ter a tese com o seu ponto de vista. Então, a banca ela só procura, na verdade, aquilo que tradicionalmente se espera no texto dissertativo, que é a expressão das suas ideias de forma consistente e organizada para defender o seu ponto de vista. Depois, a gente tem o desenvolvimento. Então, aqui tem um resumo do esquema, né, do que depois vocês vão utilizar isso como se fosse uma fórmula matemática, até vocês aprenderem, e quando chegar lá na hora da prova, por isso que vocês não vão mais perder tempo com qualquer outra estrutura que você tenha aprendido. Eu estou garantindo para você que se você se habituar a escrever um texto desse jeito, seguindo as estratégias que eu estou te passando, não vai ter mais aquela dificuldade. Na verdade, quando chegar na hora da redação, você vai se alegrar, porque vai ser aquele momento em que você nem tem que ficar ali perdendo tempo. Tem um colega aqui, né, o Alessandro, que ele também sabe que eu estou falando a verdade, né? Um agente secreto do MEC aqui. Ele veio para aprender, pode colaborar também. Então, a gente tem, na parte do desenvolvimento do texto, aí sim você vai fazer a construção dos seus argumentos de forma que aqueles argumentos que você citou, agora você tem que fazer com que ele se exponha, que ele se mostre, que ele brilhe em relação aos demais candidatos. Então, nessa parte, você vai fazer, quantos argumentos normalmente eu vou utilizar? Às vezes, as bancas, elas pedem os argumentos, e eu vou mostrar para vocês quando elas pedem. Às vezes, elas não pedem. Então, quando elas não pedem, você vai escrever no máximo 3 argumentos, mas a quantidade ela é menos representativa, porque se você faz 2 argumentos bem organizados, então é muito melhor. Normalmente, eu pessoalmente gosto de trabalhar com 2 argumentos, porque aí você dá mais exemplos, você consegue desenvolver mais. E, então tá, depois agora é a estratégia, então assim, você já sabe que um argumento vai ser, por exemplo, em relação a drogas ilícitas e a violência. O outro argumento é em relação ao crime organizado e às drogas. Então, tá. E agora, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou desenvolver um parágrafo com isso? Existem estratégias linguísticas que são para você desenvolver parágrafo, porque são tipos de parágrafos. Se eu fosse hoje trazer para vocês, a gente ia ficar aqui umas 2, 3 aulas para eu mostrar os tipos de parágrafos. Mas eu resumi tudo para vocês, mostrando que se vocês utilizarem esses 3 tipos de parágrafos, vocês são capazes de desenvolver a argumentação, que é o que a banca quer, consistente e organizada. É isso que a banca procura. Às vezes, a banca vai avaliar o seu texto como pouco organizado, justamente porque faltou alguma coisa. Então, se você utilizar os tipos de parágrafos, que na prática, daqui a pouco vocês vão ver, vai ficar simples. Então, você saber quais são esses tipos de parágrafos. Então, um é de exemplificação. Você usa no seu dia a dia. Nem precisa decorar. Você vai argumentar alguma coisa com alguém, não vai? A pessoa, em seguida, o que ela vai fazer? Um exemplo disso é o fulano de tal. Você já viu o fulano de tal, do jeito que ele faz? Então, é a mesma coisa. Só que você vai utilizar numa linguagem que é formal. E depois a gente tem também outro tipo, que é você apresentar uma causa, o que gera um problema, e depois qual é o resultado disso. Não é fácil, a gente não faz isso? Sempre a gente olha, se você não fizer isso, o resultado vai ser aquilo. É só isso. Então, você vai construir argumento com causa e consequência. Depois, você tem outro tipo, que é a apresentação de razão. Então, você vai explicar, você vai construir a argumentação de um jeito que você vai fazer com que a pessoa entenda o porquê. Porquê daquilo. E, assim, o grande salto, que acho que é isso que as pessoas não percebem, é em relação a o que é solicitado na conclusão.
Porque não sei se acontece com vocês, mas antes acontecia comigo. Você já usou todas as suas ideias na introdução, no desenvolvimento. E na conclusão é cri-cri, né? E agora, o que eu vou colocar ali? E ainda começa lá a avaliadora falando, a fiscal falando quanto tempo falta para o término da prova. Então, você vai entender que é uma estrutura. A conclusão, ela precisa ter o fechamento do texto, de modo que você apresente a síntese, mais as perspectivas em relação àquele tema. Então, por exemplo, a minha orientadora lá da UNB, a professora Enilde, ela escreveu um livro que é Como Ler, Entender e Redigir um Texto, que já está na 20ª e tanta edição. Isso tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu esquematizei do livro dela, que tem nas referências do material. E quem não recebeu o material, porque a gente teve mais pessoas que se inscreveram na hora, né, do que estava previsto, isso é um bom problema, né? Depois vocês vão receber todo o material no e-mail de vocês. E, primeiro, então, você vai começar na sua conclusão com uma síntese. E que síntese é essa? Síntese do parágrafo anterior, pensa só. Se o parágrafo anterior tem o último argumento, não faz sentido, né? Então, você tem que fazer a síntese do texto. Uma pergunta, vamos ver se vocês estão acordados. Onde no texto eu tenho a minha opinião e os argumentos? Na introdução. Então, olha só que simples. Você vai reescrever os primeiros 2 períodos da introdução de forma bem resumida. É só isso, é só isso, é só isso. Se você fizer isso, vai funcionar. O que mais que eu vou fazer? Tá, se eu for reescrever ali, vai dar umas 2 linhas, se eu tiver um bom poder de síntese, 3 linhas, e o resto eu vou fazer o quê? Você é um agente de mudança na sociedade. Lembra disso? Que o texto dissertativo vai mostrar quais são as suas ideias, você vai ser aquela pessoa que vai trazer essas informações. Então, por conta disso, você vai precisar apresentar no seu texto a solução para o problema. Uma solução. Vamos ver se vocês estão de acordo. Conscientizar a população é uma boa solução? O que vocês acham? Olha, primeiro então eu vou ilustrar. Eu estou aqui tentando conscientizar a população. Não tem ação. Conscientizar é uma coisa que é um processo. Solução precisa de ação. Então, assim, se eu quero que as pessoas se conscientizem que elas precisam estudar, e eu ficar em casa achando isso, vai resolver? Não vai. Agora, se há uma promoção de um evento como esse, se uma ONG está por trás, então, assim, está vendo como é uma ação? Você tem ação envolvida. Então, na solução, você precisa apresentar quem vai fazer, quem vai operar para gerar aquela mudança, ou o quê, né, que pode ser uma instituição também, e como vai fazer. Você tem que responder a essas perguntas para que o seu texto ele esteja com solução que realmente execute. Então, a culpa é do governo. O governo vai resolver esse problema. Como ele vai resolver? Quem é o governo? Dependendo, o governo que você está se referindo à parte de segurança pública, por exemplo, você pode especificar cada vez mais. Então, sempre você vai tentar apresentar. E assim, uma pessoa sozinha, o governo sozinho, vai resolver o problema? Em todos os problemas que a gente tem, o que vocês acham? Não, né? Então, a solução, por isso que você tem que envolver várias entidades, vários agentes, vários grupos da sociedade para gerar aquela mudança. Então, o governo vai fazer uma coisa, fulano de tal vai fazer outra, e você vai juntando, até construir. Então, gente, sério, se vocês fizerem isso, eu tenho certeza que o avaliador ele vai ficar emocionado, porque ele está doido para dar 4 para alguém, que seria o 4 no sentido de 1, 2, 3, 4 em relação aos níveis, né? O 4 sendo ótimo. Porque está todo mundo falando conscientizar a população, que a culpa é do governo. E ainda tem umas pessoas, que eu não sei em que mundo elas vivem, elas falam que a solução é você jogar uma bomba no Congresso Nacional. E sendo que no comando da redação, no caso do Enem, sabe o que fala? Que você não pode ir contra os direitos humanos. Então, esse tipo de solução, por exemplo, dentro desse âmbito de drogas, se você fala que precisa legalizar e que
tem tudo a ver legalizar, e às vezes isso está contra as nossas regras, as regras da sociedade. Então, assim, até que ponto isso é aceitável? O aceitável ou inaceitável é em relação àquilo que a gente tem como leis, é em relação àquilo que é legal, àquilo que é ilegal na nossa sociedade, é em relação àquilo que está previsto, que não fere os direitos humanos. Então, isso é uma coisa muito importante, porque, por exemplo, você pode zerar a sua redação se você está contra os direitos humanos. Então, essas soluções que a gente acha, assim, que passa assim pela nossa cabeça, aquelas assim que fala, nossa, essa solução maligna, essa aí não serve, tá bom? E agora eu vou mostrar na prática isso tudo que eu falei para vocês não acharem que é um bicho de 7 cabeças. Aqui está a apresentação, né, com o seu roteiro de ideias, e agora um modelo, que é o que vocês vão ver. Ok? Então, na introdução, o que a gente vai ter? Lembra? Então, o tema. Esse tema, ele foi aplicado numa prova do TCU, e a gente tem aqui, era uma prova do CESP. Ah, mas o que tem a ver? Se a minha banca vai ser outra banca? Gente, é isso que você tem que entender. Não interessa qual é a banca. Texto dissertativo, ele é texto dissertativo em toda banca. Então, assim, ela pede diferente. Não pede diferente. A estrutura do texto, ela é a mesma. Então, você só precisa seguir aquela estrutura. Não falei para vocês que vocês iam saber responder? Então, o óbvio, esse modelo de redação, eu que fiz. O que eu fiz? Fui lá, entrei no site, peguei o padrão de resposta, e aí é uma dúvida que às vezes vocês devem ter. O que acontece se eu não escrever aquilo que está previsto no padrão de resposta? Eu vou ser eliminado? Já pensou se o avaliador enfia todas as suas ideias dentro de uma caixinha e você tem que entrar ali naquilo que estava previsto? Não é bem assim que funciona. Aquele modelo, aquele padrão resposta é uma previsibilidade. Então, dentro dessa previsibilidade, o que você vai ter? Você vai, normalmente, dentro desse tema que eu mostrei para vocês, é aquilo que normalmente as pessoas mais vão falar. E se uma pessoa falou diferente, mas ela conseguiu comprovar, que eu vou repetir de novo, com ideias consistentes e organizadas, não tem problema algum. É o que a banca quer. Então, aquela previsibilidade, ok? Que está sendo esperada, mas o candidato não é apenado quando ela não é atingida, desde que, se ele escolheu outro caminho, ele tem que ser também consistente e organizado dentro daquele caminho que ele escolheu. Por isso que, às vezes, tem gente que fica pagando muito dinheiro aí para fazer recurso e falar, mas eu coloquei aqui o que estava no padrão de resposta. Fulano, você colocou? Coloquei, olha aqui. Tem 2 palavras lá que a pessoa, eu usei essa palavra, eu usei aquela. Mas você organizou como essas ideias? Então, tem que ser tudo bem organizado. Então, vamos ler lá o modelo. Quem tiver com a folha, pode ler pela folha. Quem não tiver, faça um amigo aí. Esses amigos são legais. Todo mundo precisa de amigos, né? Inclusive, na minha primeira aula, que eu fui dar na primeira vez na vida, foi no Alub na época, eu fui falar com a minha líder, que na época era a Maíra, que ainda continua sendo, né, a minha líder do coração, a promotora do evento, uma das. E aí ela falou, vai procurar o Paco, manda um e-mail para ele, quem sabe ele te ajuda. E ele escreveu um e-mail todo para mim, me ensinando como eu ia passar naquela prova, e eu passei. Então, na vida, a gente precisa dessas pessoas que sabem e que depositam um pouquinho do tempo delas, que às vezes é insignificante, mas que para outra muda a vida. Então, hoje, todo mundo que vem dar aula aqui para você, vê com essa função de ser um mentor na sua vida para encurtar o seu caminho, para tirar todos aqueles impedimentos, tudo aquilo que você já ouviu, de que era ruído, e trazer assim, uma coisa que te coloque no caminho. Ok? Então, as drogas ilícitas ocasionam problemas porque impedem o desenvolvimento econômico e social das nações. Isso é uma tese. É só isso. Então, você tem o quê e por quê. Está vendo como você sabe fazer? Depois a gente tem, agora vai ser a citação dos argumentos. O tráfico dessas drogas aumenta o crime organizado e, consequentemente, incentiva a violência. Você teve a citação dos argumentos. Você teve o argumento em relação ao crime e você teve o argumento relacionado à violência.
Lá no slide, eu destaquei para você, o que está ali meio laranjadinho, são os elementos que a gente chama elementos coesivos. Lógico que eu não destaquei todos, mas destaquei alguns. Que isso você vai entender melhor. Pensa só, você mulher, você saiu de casa e você esqueceu de colocar o brinco. Você esqueceu foi de sandália havaiana e ia pôr o sapato no carro, esqueceu o sapato. Já aconteceu comigo. E aí, o que você faz? Você vai para o lugar? Você não vai, né? Você vai voltar e vai pôr todos os seus acessórios lá para fazer você ficar mais ligada, assim, mais cheia de coisas. E vocês, homens, né, que pensam de forma diferente, mas que também tem como fazer uma comparação. Isso eu estou fazendo, você nunca mais vai esquecer disso. Você compra um carro que não tem direção hidráulica, você vai estacionar, aquela coisa dura, tá aquele calor de 3 horas da tarde, não tem ar-condicionado. Triste, triste, triste essa vida, né? São quando a mesma coisa funciona quando o seu texto ele não tem elementos de coesão. Ou seja, aqueles acessórios, aquelas coisas que fazem com que fique melhor, fique mais agradável, que a pessoa, assim, você olha e dá gosto, aquele carro que você entra, assim, e que tem aquela coisa boa, que é fácil de você sair por aí. O texto sem coesão é como um carro sem direção hidráulica, sem ar-condicionado, sem banco de couro, sem roda de não sei o quê. E você, mulher, você sair do jeito que você acordou. Com aquele jeito, assim, que às vezes só Deus sabe, né? Então, ou aquela pessoa convive com a gente. Você precisa ter esse trabalho. É um detalhe, Michele? É um detalhe, mas são detalhes que afastam o bom do ótimo. Você vai querer ser bom? O bom, ele vai se classificar e vai ficar orando a Deus pela misericórdia para chamar a última lista. E o excelente, um décimozinho, sabe aquele décimozinho que dá aquele upgrade? Então, você usar essa estratégia de você ficar atento aos elementos coesivos. O que é um elemento coesivo? É aquilo que dá ligação no seu texto, é aquilo que faz que uma ideia seja juntada de um jeito que não fica aquela coisa mal organizada, mas assim, que seja coesa. Então, não é um pedaço de texto, você tem um conjunto de texto, por causa desses elementos. O que são esses elementos? Quando você usa corretamente as conjunções. Qual é a palavra que você utiliza para indicar uma oposição? Qual conectivo vocês usam? Alguém falou, né? Eu ouvi. Mas. Você é um ser evoluído, logo, você não vai usar só mas no seu texto. Ah, mas eu só sei esse, mas você vai saber outros na apostila, que tem outros para você trocar. Então, beleza, então vou usar malgrado. Vai impressionar pra caramba a banca. Não, malgrado é uma palavra que ninguém usa. Vai ficar muito força a barra. Então, você vai usar aqueles assim que as pessoas normais usam, sem ser o mas. Então, você já usou. E o problema não é só usar o mas, mas assim, você usou um mas, depois você usa um porém, depois você usa no entanto, depois você usa entretanto. Não fica aquela coisa pobre que só usa a mesma coisa? Então, você vai, a partir de agora, quando você estiver treinando fazer a sua redação, você vai pegar isso, você vai usar os mesmos, depois você vai circular e vai trocar por outros. Os mesmos que eu falo são os mesmos que você já está habituado a utilizar. E então você vai se tornando aos poucos um ser evoluído, porque um ser evoluído é o que justamente acontece. Ele não está igual todo mundo está no mais, todo mundo está no mais, está no mais, está no pois, está no porquê. E ele já, por exemplo, vai fazer uma explicação, uma vez que, olha que chique, né? Mas não é assim, né? Eu não estou querendo mostrar para vocês que não é assim trocar um pelo outro. Você tem que saber o que você está fazendo, porque senão você começa a usar uns que você acha bonito, mas que não faz sentido nenhum, aí fica aquela coisa horrorosa no texto. Então, daqui a pouco eu vou te mostrar ali como você vai fazer para decorar, na verdade, para aprender, para saber usar os conectivos, ok? Mas os conectivos são elementos que você vai precisar se atentar.
depois aqui o último período da introdução. Lembra que eu falei que é aquela parte da complementação das ideias? Então, nessa complementação das ideias, uma das estratégias que você pode utilizar é a estratégia que é de contestação. Quando alguém está contra você na rede social, você vai tentar rebater aquela ideia. É o que a gente chama de refutação. Então, você vai escrever um período pensando como aquela pessoa que é contra a sua ideia estaria pensando para depois você ir contra aquilo. Então, seria assim: os favoráveis à legalização das drogas ilícitas ignora os danos que tais substâncias causam à saúde e à segurança. Então, essas pessoas que são favoráveis, elas não estão levando essas coisas em consideração. Então, você está fazendo com que as ideias contrárias àquilo que você está defendendo, elas vão ficando fracas. Então, você vai fazer com que isso aconteça. Depois, a gente tem lá, na parte que seria a parte do desenvolvimento, a produção, a comercialização e o consumo de drogas ilícitas em larga escala geram lucros que fortalecem as organizações criminosas focadas em explorar esse negócio. Essa estratégia é uma estratégia que o parágrafo todo ele está sendo utilizado por meio do tipo que é a apresentação de razão. O que é a apresentação de razão? É o óbvio, é isso mesmo, apresentar razões, apresentar provas, apresentar aquilo que você consegue explicar sobre o que você acredita. É só isso. Então, aquilo que vai vindo na sua ideia e você vai organizando até aquilo fazer algum sentido. Então, dentro desses elementos que eu falei para vocês, por exemplo, drogas ilícitas, é uma palavra-chave no texto, não é? Então, você vai precisar utilizar essa palavra-chave, só que se toda vez você usar essa mesma palavra, vai ficar o texto com aquela pobreza de vocabulário, que seria você sair de casa louca, descabelada, né? E não. Então, você vai pensar, drogas ilícitas, eu posso trocar por quais palavras? Então, eu posso trocar por substâncias tóxicas, posso trocar por substâncias ilegais, entorpecentes, ilícitos. Então, você vai pensando para depois, quando você for escrever o texto, você já tendo esse feeling, que é de uma pessoa que já está tão evoluído, que já não pensa só em sobreviver à escrita do texto, mas ao poder de revisar. Você vai revisar o texto e vai conseguir sair daquela média que eu falei para vocês. Dentro disso, a gente vai continuar aqui. Tais organizações criminosas estendem seu domínio em todas as direções, inclusive financiam a lavagem do dinheiro de setores do governo de diversos países. Então, alguma coisa que para vocês é novidade? Vocês nunca na vida pensaram sobre isso? Não, né? Isso aqui é justamente ao senso comum. Você só vai organizar, fazer a sua ideia brilhar. Você tem que trabalhar, então, você e você mesmo. Você ter aquela ideia, aquela que você pensou, nossa, como que eu vou desenvolver essa ideia? E, aos poucos, você vai organizando para que ela se construa. Está vendo o que eu usei aí no texto? Financiam, né? Depois, olha só como começa o outro período. Esse financiamento. Então, é uma forma de você fazer a retomada do seu texto. Então, vocês têm que ter muito cuidado com o uso, por exemplo, do pronome ele no texto. Porque se esse ele puder se referir a duas coisas, você vai perder um ponto à toa, porque é o problema de ambiguidade. Você tem uma ambiguidade de referente. Pode ter o referente que seja duas pessoas ou duas coisas que foram mencionadas e não tem como a pessoa saber quem é esse referente. Então, você precisa expor de um jeito que fique tudo bem claro, porque se der dupla interpretação, você vai perder um erro que seria um erro de construção de período, nesse caso. Por exemplo, dentro desse exemplo que eu dei para vocês estão vendo que tem lá a produção, a comercialização e o consumo? Por que eu destaquei o artigo? Quando você tem gêneros diferentes e você usa o artigo uma vez, você vai ter que usar o artigo depois. Se você não usar, você vai perder um ponto. Por que às vezes acontece isso? Você paga uma grana
para um professor fazer um recurso para você, porque está lá marcado o erro por linha, e você, gente, eu não vislumbro o erro nessa linha. Tem gente que escreve assim no recurso. Não vislumbro o erro nessa linha. Lógico, porque se você soubesse a regra, você não teria cometido o erro, né? Então, esse é o tipo do recurso que vai ser preliminarmente indeferido, que vai deixar o avaliador feliz da vida, que ele só vai dar baixo, assim, sem nem pensar. Ainda vai rir da sua cara, que ele vai falar, lógico que você não vislumbra, né? Vai estudar gramática. E vai vir mais para as aulas do Paco. Depois você tem, então, aí a produção, a comercialização e o consumo. Shelly, então você está me dizendo que se eu escrevesse meu texto, a produção, a comercialização e consumo, sem o artigo, eu ia perder um ponto bem aí por causa dessa besteira? Ia. Muito mal a banca não é maldade, é regra. É a regra da língua portuguesa. Então, você só precisa entender essa regra. Isso é uma coisa que é pequena, mas junta isso ao longo do texto. Você cansado, sobrecarregado, não tinha vindo para a aula ainda, não sabia disso. Agora você vai ficar atento a esse tipo de coisa. Se fosse só, por exemplo, só palavras do gênero feminino, se não tivesse essa última palavra aí, o consumo, tudo bem. Você ia conseguir. Você ia colocar a produção e comercialização, tudo bem, poderia omitir. Mas como é de gêneros diferentes, se você colocou o primeiro artigo, você vai colocar outros artigos ali. E se eu não quiser colocar nenhum, não coloco? Não precisa colocar. Então, tem gente que já vai pensar agora, né? Nosso artigo vai ser uma coisa que eu vou eliminar da minha vida, né? Porque se eu vou poder ser prejudicado se eu ficar lerdando, né? Mas, em alguns casos, eles fazem falta, né? Depois a gente tem aqui. Mas ainda nisso, se você está na dúvida, é melhor mesmo não usar. Vai ser menos perigoso. E a outra estratégia de texto que nós temos para desenvolver esse argumento, que é o tráfico de drogas relacionado à violência, que é quando você vai apresentar aquilo que sempre você sabe dizer. Então, o primeiro período você vai só mencionar aquele argumento, né? Que vai criar ali uma coerência, que seria a coerência é tudo relacionado ao sentido do texto. Então, você está construindo o sentido do texto com argumentos que são lógicos. Nessa construção, você vai colocar aí uma possibilidade. As drogas ilícitas acarretam a violência. Tá. Se você escreve isso no seu Facebook, se fosse no seu Facebook, você acordar de manhã e você escrever só isso, você não ia ter vontade. Você ia escrever, ia contar um exemplo. Isso que você tem que entender. Do mesmo jeito que você é tão crítico, quando você vê uma coisa assim, quando você pensa aquela coisa para responder lá, no que você está pensando, é isso, é esse ser dentro de você que está aí, que tem opinião, ele que tem que sair. Então, de forma organizada. Não como os seus amigos, né, os nossos amigos que a gente tem loucos por aí, né, que saem postando tanta coisa. Então, acarretam violência. Depois que você fez uma afirmação como essa, o que a banca está esperando? Desenvolva aquela ideia. Você não vai poder ficar ali só dizendo, isso gera violência. Por que gera violência? Como você vai comprovar isso? Lembra que argumento é prova mais razão. Então, agora você vai apresentar prova. A prova é o que você sempre faz. Um exemplo disso é tal. É a quantidade elevada de crianças e jovens envolvidos em crimes para disputar o domínio de locais de vendas dessas substâncias ilegais. Gente, é difícil um exemplo como esse? Se eu quisesse escrever um parágrafo só de exemplo e não apresentar, por exemplo, ali causa e consequência, eu poderia? Poderia. Poderia dar outro exemplo, explicar o exemplo. Não tem problema. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês é que eu tenho um parágrafo e nesse parágrafo eu estou utilizando mais de uma estratégia textual para construí-lo, que é por meio de exemplificação, ou você pode ir acrescentando outros tipos. Tem também causa e consequência, que vai ser o próximo período. Então, o próximo período. A disputa é marcada pela brutalidade de facções criminosas, que assumem o controle dessas regiões.
Aqui eu estou mostrando o problema, a causa. Teria, Michele, algum problema se eu colocasse uma vírgula aí e continuasse a escrever a consequência? Quem gosta de escrever período longo, fique atento. Período longo não é indicado no texto. Em média, você vai utilizar um período, ou seja, onde tem uma marca de uma pontuação ali para finalizar o texto, com até 3 linhas, no máximo 4 linhas. Mas se eu colocar um ponto aqui, vai quebrar a minha ideia, não vai ficar legal. Se você sente isso, é porque você não está sabendo utilizar os elementos de coesão. Porque quando você usa os elementos de coesão, você põe um ponto, aí a consequência disso, aí você vai e continua. Então, esses períodos longos, eles trazem vários outros problemas para o texto. E um dos problemas é o erro que a pessoa pede em relação a erros de morfossintaxe. Que é isso? Por exemplo, um erro de construção de período. O período está Frankenstein, assim, a pessoa lê, a banca ela tem que ler uma vez e entender. Se ela leu 2 vezes, não é função dela entender a maluquice, né, que veio na cabeça do candidato naquele momento. Então, assim, mas eu quis dizer isso. Quando no recurso, a gente pega o recurso e olha assim e fala, o candidato está me dizendo que quis dizer isso. Só que entre o que ele quis dizer e entre o que está ali no texto dele, tem um buraco que você cai e é um buraco sem fundo. Então, assim, tem que estar tudo explicado. Você precisa ter essa habilidade de entender, assim, que quando você paga muito dinheiro para fazer esses recursos, na verdade, eles não podem fazer magia, porque o seu texto ele já está escrito. Então, aquilo que era para ser justo foi avaliado. Dificilmente a banca vai voltar atrás, porque ela teve uma planilha de avaliação, mais de uma pessoa corrigiu o seu texto, se teve discrepância no texto, outra pessoa vai corrigir. Então, assim, é um negócio assim, muito sério, é muito difícil um erro maluco assim, de acontecer, isso foi injusto demais, não tem nada a ver minha avaliação. É programa de correção, é cálculo matemático que faz com as diferenças de notas. Então, assim, é uma coisa séria. Então, o problema está entre a cadeira, né, e o papel ali naquele momento. Mas estava, né? Porque você, quando sair daquela porta, vai ser uma pessoa evoluída. Já vai sair com cara de aprovada. Assim, eu já estou vendo vocês chegando lá na escola, assim, na faculdade, nos lugares onde vocês vão. E alguém falando assim, nossa, redação é uma lástima na minha vida. E você, eu sei uma técnica que vai me ajudar a passar na prova, que eu aprendi. É isso, gente, é isso que vocês precisam aprender. Vocês vão pegar esse papel, vão entender depois o que eu estou falando, vão pegar um tema de redação que tem na apostila aqui, do e-mail que vai ser enviado para vocês. Olha, vocês vão ganhar até uma apostila, com um e-book, com tudo isso que eu falei para vocês, o e-book que eu fiz, e está disponibilizado, vocês vão receber como um bônus grátis no e-mail de vocês, sem precisar mandar mensagem para alguém, pode ficar tranquilo. Você vai receber esse material, você vai ler tudo que tiver ali, e lá tem algumas já provas para vocês treinarem, né? Se vocês puderem pagar alguém para corrigir o texto de vocês, uma pessoa da área. Eu já vou falando logo, eu não tenho condições de pegar esse tipo de coisa, porque eu não vou conseguir cumprir, né, devido aos outros afazeres. Tem um problema se eu pegar a sua redação para corrigir. Você nunca vai saber qual foi a sua nota, porque não vou corrigir. Então, mas tem gente que trabalha com isso. Então, vocês, no cursinho, vocês têm essa oportunidade, explora o lugar onde vocês estão. Se você não está estudando sozinho na internet, paga alguém, vá atrás de um professor, na internet tem vários. E você vai ali, escreve o seu texto, a pessoa avalia, e você, aos poucos, vai construindo isso. Mas aplique a técnica. Você tem que aplicar a técnica. Você vai olhar esses conectivos aqui, e você vai ver como você vai mudar os que você já tem, você vai entender o que são esses conectivos, ok? Seguindo, então, adiante. A consequência disso é a dificuldade de ação do poder público e o medo da população. Então, em relação a isso, você
está vendo aqui que eu só apresentei uma consequência daquele problema. Qual é o efeito? Qual é o resultado? Então, a consequência é a mesma coisa, de você dizer só isso. Agora, como eu tinha dito para vocês, que o pulo do gato é a conclusão. Porque até então, a banca já estava esperando você ter a tese, estava esperando você desenvolver os argumentos, mas a conclusão vai ser a sua cerejinha do bolo. Por quê? Ninguém sabe disso. É óbvio, mas assim, a professora Enilde escreveu o livro lá em 1984, no ano que eu nasci. Então, o negócio é antigo, mas ninguém sabe. Lá na conclusão é perspectivas em relação ao assunto. Perspectiva, como que você pode concretizar uma perspectiva? Em forma de solução. E a solução, olha só, agora eu vou mostrar para você, usando a técnica, um exemplo de um parágrafo com a conclusão. Então, temos lá. O tráfico de drogas dissemina crimes que atrapalham o crescimento mundial. Por isso, deve ser extinto. Resumindo, não foi isso que a gente falou no início? Lógico que tem aqui outras possibilidades, que você vai poder resumir de acordo com aquilo que você tem mais facilidade de escrever. Mas, assim, se você ler depois, em casa, com mais calma, processando, até agora que você vai ver, é basicamente resumir, sim, bem sintético, o primeiro período e o segundo período do texto. É só isso. Porque se você seguiu a técnica na sua parte inicial, você atingiu esse objetivo. Depois a gente tem ali, agora que eu falei que é o pulo do gato. Lembra que eu falei que você vai precisar colocar o que ou quem vai fazer a coisa. Então, eu falei que poderia ser, por exemplo, o que seria o governo. Mas o governo, muitas vezes, ele se concretiza em forma de instituição. Então, por exemplo, eu estou aqui hoje em forma de instituição. Eu estou representando a Universidade de Brasília. Então, a segurança pública, ela é representada por vários setores. Não é onde vocês querem entrar? A maioria, né? Alguns, os que estão aqui se preparando para a PM. Então, a segurança pública, o que a segurança pública pode fazer em relação a esse problema? Então, o que, né? O que? A segurança pública. O que ela vai fazer? Ação. Ação. Sempre pense em ação. Intensificar o combate ao crime. O que mais? Criminalizar o dependente. Então, se a gente sabe que o papel da segurança pública é inibir tudo aquilo que está contra a lei. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou começar a criminalizar as pessoas, os culpados. Então, esse é o papel da segurança pública. Como que eu vou saber? Você acha que eu vou ter essa ideia, Michele, lá na hora da prova, que eu já li não sei nem quantas questões. É isso, a sua mente vai ficar treinada, que você vai pensar nas coisas assim rápido. Não vai ter essa dificuldade que tinha antes, porque antes você tinha que pensar na estrutura e ainda nas ideias. Agora você já tem a estrutura, você só vai se preocupar com as ideias, e as ideias que você já tem mesmo, assim, não é nada demais. Outro tipo de entidade que pode colaborar. Nós temos as escolas, né? E as ONGs, o que elas vão fazer? Ofertar atividades esportivas para envolverem os jovens e as crianças em prol da melhoria da qualidade de vida. Então, é de outro mundo essa solução? Não, né? É o que a gente, por exemplo, hoje está tentando fazer. De alguma forma, o Sonotável tem ações como essa. Depois você tem, logicamente, né, uma outra possibilidade é relacionada aos pais, que devem conversar sobre os efeitos das drogas para evitar o interesse dos jovens em experimentar os entorpecentes. Então, você está mostrando, olha, não é só a segurança pública não vai resolver o problema. Se a pessoa não faz por onde, se toda a comunidade não cumpre o seu papel, não tem como fazer milagre. Então, milagre a gente tem, né? Através da igreja, através de Jesus, mas assim, ou quem pensa de outra forma, mas o que a gente tem aqui como as possibilidades seria aquilo que pessoas vão fazer. Então, eu quero um milagre de ser aprovado no Enem e na PM, e vou ficar em casa assistindo Netflix a tarde toda.
Legal. Legal para você. Vai demorar 20 anos ou nunca para isso acontecer. Mas isso não é o caso de vocês, né? É difícil, gente? Não. Então, qual é a tarefa de vocês? É a mudança de mentalidade. Talvez você já participou de várias aulas, cada professor dá uma estrutura de texto. E eu estou querendo dizer para vocês que se vocês usarem essa estrutura, que não é tão diferente assim do que os outros professores falam, ela só é mais detalhada. Porque você vai entender essa estrutura como se fosse uma fórmula matemática. Nessa fórmula matemática, quem é bom em matemática, nossa, gente, vai ficar tão feliz hoje, porque fala assim, eu sou ótimo em exatas, mas em humanas eu era horrível, redação, não sei escrever. Porque ninguém tinha te apresentado a redação como uma fórmula matemática. Ah, você está querendo dizer que eu escrevo ali qualquer coisa e vai fazer sentido? Não, é desse jeito que eu mostrei para vocês. Você vai entender aquela estrutura de texto que é o seu roteiro de ideias. E você vai preencher esse roteiro de ideias. E agora, se a banca que você vai, para a qual você está se preparando, utiliza esse tipo de comando de redação, que eu quis trazer no final justamente para vocês terem uma noção, que era essa, de você, aqui você tem a prova, aqui você tem, foi de 2016, né? Ali, naquele texto motivador, vocês podem ler depois, ele vai falar sobre a capacidade, vai tentar mostrar ali as alternativas para resolver o problema, te dando uns insights, assim, para você usar na sua conclusão. E está escrito assim, ao elaborar seu texto, aborde sobre os seguintes aspectos. Gente, nessa hora a pessoa pira. Porque ela pensa, meu Deus do céu, uma redação ainda tem 3 perguntas praticamente, 3 coisas para eu falar. Como que eu vou falar agora? Na IADS, eles falam, em vez de ser tópicos, em vez de ser aspectos, eles chamam tópicos. Gente, quando vocês virem isso, a partir de agora, você vai ficar feliz e saltitante. Por quê? Porque ela está te dando quais são os argumentos que você vai desenvolver. Então, aquele momento que você fica ali, gente, o que eu vou escrever desse assunto? Meu Deus, o que eu vou escrever? O que eu vou escrever? Não, já está lá. O que você vai entender? Aquilo ali como uma pergunta. Então, uma pergunta sem sentido, mas vai fazer sentido. Olha lá. Drogas ilícitas e crime organizado. Aí você escreve. Depois que você faz essa pergunta, vai vir uma ideia na sua cabeça. Aí você vai lá e escreve. Usando um tipo de parágrafo daquele que eu te ensinei a usar. A próxima pergunta seria, qual a relação entre tráfico de drogas e violência? Você não tem uma opinião sobre isso? Fácil. Então, o problema era que você não conseguia ver aquilo que estava ali. Então, entenda quando tem esses tópicos, mais feliz ainda você vai ficar. E o último, olha só como essa banca foi tão boazinha, né? Porque ela já te deu ali o terceiro argumento, que já é o que eu já te ensinei que você vai fazer na conclusão. Então, já era uma coisa que você ia fazer. Agora uma coisa chave, tá vendo ali, ó, alternativas. Se eu apresentei uma alternativa, uma bem assim, nossa, foi um espetáculo. Coloquei lá a segurança pública para mover, assim, fazer um bando de coisa. Eu vou tirar a nota máxima, ali a nota máxima nesse quesito está 3. É só saber plural. Alternativa é uma coisa, uma alternativa. Se o texto está pedindo alternativas, então são, no mínimo, 2. É só isso? É só isso. Mas isso eu já reparei muito nas bancas. É isso que separa o bom do ótimo. O bom ou o regular, ele está ali, alternativa. Captou. Escreveu, nem prestou atenção. Encheu até, às vezes, muita linguiça, desperdiçou linhas, sendo que você tem que olhar tudo. O olhar tudo, está vendo lá o primeiro item? Quanto que ele vale? 3,5. Nesse, você vai investir mais seu tempo para preparar a argumentação, porque a banca vai pesar a mão nesse aí. Esse aí, ela vai querer que você escreva coisas consistentes e organizadas, assim, de forma bem detalhada. Então, assim, adianta você estudar, gastar não sei quantas horas
e aí depois você não se atentar a essas coisas, não adianta. Basicamente é você ler o comando da redação e entender o que é essa leitura. Isso que eu queria fazer com vocês hoje, vocês lerem o comando está pedindo só isso. O comando pede também para, se você errar, você vai passar um traço em cima da palavra e depois você escreve a palavra em seguida. A pessoa nervosa e desesperada, pensando que a banca vai achar que ela é burra porque ela escreveu uma palavra com um R e era com 2, o que ela faz? Rabisca tudo. Se você rabiscar, é um erro de grafia, você perdeu o ponto ali. Se você só, de forma lady, né, passa um traço, escreve, continua, não vai tirar nenhum ponto de você. Eita ferro, e se eu passar um traço assim, do jeito que a banca pediu, na linha toda, o que vai acontecer? Você não vai perder nada de ponto, mas vai perder uma linha. Você desperdiçou uma linha. Mas assim, se você rabiscar, você vai perder ponto. Então, onde está essa informação? Gente, está no comando da redação. Se você ler, na hora você até nem vai precisar ler, né, assim, com tanta atenção, porque agora você já sabe. Mas estava bem ali, é porque eu recortei. No início tem, em todas as provas tem isso. Você está perdendo ponto por causa de besteira? Estava perdendo ponto por causa de besteira. Esse ponto por causa de besteira faz com que você fique lá na porta chutando, tentando entrar? Faz. Então, a redação, ela é aquilo que vai fazer você ficar mendigando, ou você vai ficar lá em cima estrelando, sendo o primeiro. Por isso que é uma coisa que vocês têm que ter atenção. Destine 1 hora da sua redação para isso, da sua prova para fazer a redação. Você vai começar, que é fazer esse roteiro de ideias. Isso que eu estava dizendo para vocês. Nesse roteiro de ideias, você vai colocar e entender isso como uma fórmula matemática. E até você decorar, em toda a redação que você for fazer, antes de começar a redação, você vai escrever isso aí e vai preencher. Depois que você fizer isso, que você vai para a redação. E no dia da prova, vou fazer isso também? Você vai fazer isso também. Só que às vezes não vai precisar ficar bonitinho assim, né? Você já vai fazendo rápido. Você vai estar treinado justamente para você evitar desperdiçar tempo. Então, é esse roteiro de ideias. Onde eu vou colocar esse roteiro de ideias? Se não tem espaço na prova, arruma qualquer espaço lá e você vai colocar isso aí. Eu vou pôr lá na folha de rascunho? Não vai pôr na folha de rascunho, porque a folha de rascunho você vai fazer o rascunho. Você vai fazer o rascunho, vai depois passar para a prova definitiva. Vai dar tempo em 1 hora? Vai dar tempo. Ah, e se eu quiser passar definitivo? Você vai querer trocar coisa na hora, vai rasurar. A letra, às vezes, não vai ficar boa, vai ficar aquela coisa. Então, faz o jeito que é para ser. O jeito que é para ser é seguindo cada etapa. Você, sendo uma pessoa organizada, você vai conseguir fazer e vai colocar isso aí exposto em algum lugar que todo dia você vai ver. Até você aprender. E não só ver, porque você tem que praticar. Então, você vai escrever a redação, várias redações, utilizando isso aí, até isso ficar internalizado na sua mente, ok? Como eu disse, no material tem esses conectivos, também você pode grudar lá no seu quarto, imprimir, deixar fácil acesso, para você, quando for escrever seus textos, você ir variando esses conectivos. E, por fim, como eu tinha dito para vocês, né, a minha especialidade é a área de dicionário. Então, o dicionário é o que eu estou indicando aqui para vocês, porque tem disponível online, é o Aulete Digital, ou Aulete Digital, tanto faz. Você não sabe o que significa um desses conectivos? Você vai lá e você vai colocar. Por exemplo, eu não sei o que é todavia, vou digitar lá e vou colocar. Todavia, ele vai dizer lá na definição que vai indicar oposição. Então indica oposição, tudo bem. Vou memorizar isso. Então, assim, só se nessa lista tiver alguma coisa que você não entenda, então, para você entender o significado. Ok? E, por fim, quando você começa a malhar, né? Você é um franguinho, né? Você fica vendo lá as pessoas, os fortões, e aí você fica até com vergonha, gosta de ir nos horários que ninguém vai, para as pessoas não verem, né, a sua força. Imagina eu, né? E, nesse caso, depois que você aplicou o roteiro de ideias, que você treinou, que você já decorou, o próximo passo é você exercitá-lo. Por quê?
você era o frango da redação e agora, né, você vai virar o Hulk da redação, o ser evoluído. Então, à medida que você treina, você vai ter essa mudança. Então, eu trouxe essa representação que é justamente para que você não se esqueça. O seu cérebro exercitado vai te transformar do franguinho da redação, né, para o Hulk da redação, aquela pessoa treinada, que ela já chega assim, quem já assistiu os filmes sabe, né? Vai chegar chegando. E agora vamos selecionar uma pergunta. Quem quer perguntar? Pode falar. Geralmente os professores indicam completar as 30 linhas da redação. Ótimo. Ótima pergunta. Como é seu nome? João Paulo? João Paulo, a questão das linhas é o que a gente menos se preocupa, por exemplo, mas ela é uma coisa significativa. Quando eu fiz esse modelo de redação aqui para vocês, eu tive o trabalho, depois de escrever no computador, escrever numa folha de caderno para ver quantas linhas tinha dado. Tinha dado 26 linhas. Aí eu pensei assim, tá legal, mas pode ficar melhor. Então, eu vou colocar mais 2 coisas aqui. Aí foi quando eu fui lá e coloquei os pais, e voltei lá na introdução, no segundo parágrafo, e coloquei mais coisas, esse financiamento. A questão das linhas, ela é um indicativo. Então, imagina só, você precisa apresentar os argumentos consistentes, organizados. A introdução precisa ter a tese. Cada argumento tem que ser bem desenvolvido. A conclusão precisa de envolver muitos agentes. E cada agente dizendo por quê. Então, pensa só comigo. É possível fazer tudo isso com 20 linhas? Não vai, né? A 20 linhas, você vai ficar ali entre o regular e o bom. Porque, assim, gente, é muita coisa para você fazer. Então, as linhas, mas, assim, por um lado, né? Uma pessoa fez lá 20 linhas. Pensa só uma pessoa, assim, que é desorganizada, não tem ideia, e ela está escrevendo 30 linhas, não seguiu nada disso aí. Era melhor ela fazer as 20 e ir para casa. Porque o caso dela está perdido, entendeu? Então, a questão das linhas, ela é, sim, um indicativo. Então, você que é um aluno excelente, fique atento às linhas. Então, assim, se programa para escrever entre 28 linhas. Porque, às vezes, na hora de passar limpo, a gente dá aquelas garranchadas no parágrafo, né? Fica aquele espaço ali e fica tentando fazer para... Às vezes, não lembra nem como separar a sílaba. Aí, não quer separar ali com medo de perder ponto. Essas coisas que a gente sabe que acontece com todo mundo. Se você está na dúvida também em relação à separação de palavra, nesse dicionário que eu passei para você, você digita a palavra e ele te dá ali qual a separação de sílaba. Então, já é outro recurso também para vocês olharem. Por isso que a sua pergunta foi muito boa. Já resolveu 2 dúvidas em uma. Nesse caso, a linha, então, ela vai ter esse papel. Por exemplo, a banca, ela não prejudica uma pessoa porque ela escreveu 20 linhas. Na verdade, quem se prejudica é o próprio candidato, porque ele não desenvolveu a ideia. Então, a banca vai dar uma nota que seria, por exemplo, bom, regular, porque não teve argumento assim de um jeito que valia a nota máxima. Porque você tem comparações. Então, você tem lá um candidato que fez tudo que tinha que fazer. Depois você tem outro que se esforçou ali mais 20 linhas. As linhas são para serem preenchidas. Preenchidas com propósito. É a mesma coisa de você pensar em relação ao seu tempo. O seu tempo na vida, assim, você pode preencher com qualquer coisa. Mas se você preencher dentro do seu propósito de vida, aí sim você vai alcançar o objetivo. Acho que é uma boa analogia para resolver essa questão das linhas. Ok? Então, quero agradecer a oportunidade. Foi excelente estar aqui com vocês. Espero ter colaborado. E a gente se vê por aí, né? Quem quiser depois mandar a mensagem, a gente está disponível nas redes sociais. E é uma honra estar aqui com vocês. Em breve verei vocês me contando os testemunhos. Teremos mais testemunhos, né? A gente tem o Juninho, né, Juninho? Dá um alô aí. Ele é um testemunho também. Ele já aplicou o método, passou, fez física, foi para Cuiabá. Pensou, vou fazer outra coisa, né? Aí ele agora quer vir passar aqui no vestibular aqui da UNB, então ele está estudando de novo. Mas ele também já aplicou a técnica e passou. Agora ele vai para outra oportunidade.
Então, gente, obrigada e até a próxima.